Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 18, analisando os ensinamentos de André Luiz em sua visita à Terra, acompanhado dos seus mentores de nosso lar, para estudar e analisar as contribuições dos médiuns na vida comum e na grandiosa missão de aconselhar e de trazer consolo às mentes e corações desajustados. Vimos no nosso último estudo que André Luiz, acompanhado de Alexandre, visitavam uma sessão de materialização. E aí, o mentor dos trabalhos deu liberdade para eles para observarem, já que ele, Calimério, estaria envolvido no trabalho. Prosseguimos então no estudo do capítulo 10, intitulado Materialização. Alexandre, que estava acompanhado de André Luiz, explica que Calimério faria a presidência dos trabalhos e por isso não poderia acompanhar André Luiz e Alexandre nos detalhes das explicações. Mas vamos ver como se dará essa reunião. Calimério diz a André Luiz: observar para realizar é serviço divino. Observar significa aprender, para depois realizar. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Entraram na casa. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. Então a primeira diferença que André Luiz percebeu daquela reunião de materialização com as demais reuniões que ele acompanhara é a ausência de sofredores nas portas do centro espírita ou da casa em que os trabalhos se realizariam. Não havia ali sofredores aguardando atendimento, porque o propósito da reunião era outro. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Então vejam que havia um cordão de espíritos protegendo a casa. 20 metros ao redor da casa tinha uma proteção, um círculo, um cordão de trabalhadores do plano espiritual. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados,
nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Nós já estudamos aqui que o fenômeno de materialização é muito desgastante para o médium, que inclusive Chico Xavier atuou com essa atividade e foi proibido por Emmanuel de prosseguir, porque estava reduzindo a sua capacidade física, o seu bem-estar físico, os seus princípios vitais para a manutenção da vida física. Então, há toda uma proteção, um cordão de proteção espiritual para evitar que construções mentais menos dignas lesem a saúde dos médiuns, bem como o material utilizado no processo, no fenômeno. Então, o objetivo daquela proteção era preservar a incolumidade física dos médiuns, bem como dos materiais utilizados. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas por meio de fronteiras vibratórias. Então, para evitar a contaminação, era construída uma fronteira vibratória, uma proteção, um cordão de segurança para que entidades inferiores não ultrapassassem. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Então vejam que interessante a pergunta de André Luiz. Se no plano espiritual há toda uma rede de proteção, um cordão de proteção para evitar a poluição do ambiente, no plano físico também não é necessário que seja tomada essas precauções? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da pergunta, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Alexandre então responde a André Luiz: olha, todo o perigo que existe nesses trabalhos é exclusivamente por conta da ausência de vigilância dos encarnados. A proteção que eles faziam ali no plano espiritual garantia a segurança dos trabalhos. O perigo existia no plano físico. Por quê? Os encarnados geralmente se esqueciam dos seus deveres morais, alegando desculpas, dizendo que é por imposição da ciência, deixavam de praticar a oração, a conduta reta e digna, que traria a proteção ao trabalho. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Então vejam, apesar da proteção espiritual que impedia o acesso àquela reunião de espíritos inferiores, eles não conseguiam impedir o acesso dos que entravam grudados nos encarnados. Eles não conseguiam impedir que os obsessores, os espíritos viciosos, que tinham se integrado à consciência psíquica dos encarnados, adentrassem no local. Então, infelizmente, aquele trabalho sofria uma espécie de perturbação pelos espíritos que entravam junto dos encarnados, vinculados a eles, integrados às suas vítimas da terra. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Olha que informação Alexandre está dando. Ele diz que existem obsidiados
que parecem as mães envolvendo seus filhos. Eles levam os seus obsessores a todos os lugares, porque estão vinculados, estão acompanhados deles, imitando as mães aqui da terra, que se agarram aos seus filhos pequenos. Olha que comparação. Nós devemos ter o cuidado para não nos integrarmos dessa maneira aos nossos obsessores, tratá-los como filhos e aí agarrar-se a eles a ponto de levá-los a todos os lugares em que frequentamos. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, o único perigo que tinha era a presença de espíritos inferiores levados pela companhia dos encarnados. Então, aqui, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o Alexandre, sorrindo. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Então, qual o raciocínio de André Luiz? Se existe essa proteção aqui, então as vítimas do vampirismo não devem entrar. Nós já vimos quem são as vítimas do vampirismo, aqueles médiums que nós estudamos nos últimos estudos, aqueles que sofrem a influência dos espíritos abusadores, eles não entrariam ali. Alexandre diz então, em regra não deveriam entrar, porque existem outros locais que podem ser socorridos, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. Então, por mais que eles não devam entrar, algumas vezes a caridade dos bons espíritos permite que esses vampirizadores entrem com suas vítimas no plano físico, entrando no ambiente na Terra em que se realizariam os trabalhos. Lembrando sempre que há essa junção. O trabalho na Terra tem a influência e a participação do trabalho no mundo espiritual. Por isso, entra o encarnado, porque o trabalho está ocorrendo no plano físico, acompanhado dessa companhia espiritual. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. Já falamos aqui que a materialização é rara. Eu desconheço reuniões que se sirvam exclusivamente à materialização. E elas são raras justamente porque é preciso muito cuidado, muita vigilância para a participação somente dos envolvidos que não tenham vinculações com espíritos trevosos. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Não pode ter influências externas. O ambiente tem que ser como de um hospital. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Vamos ver que demonstrações são essas que ocorrem ali naquele ambiente. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. As demonstrações são as materializações, os efeitos físicos. E Alexandre está explicando que quase ninguém consegue entender o propósito dessas demonstrações. Por que a espiritualidade está produzindo fenômenos de materialização? E quase sempre acorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Ou seja, querem julgar de forma intelectualizada os trabalhos, esquecendo-se do sentimento, do objetivo principal de socorro espiritual. Pelas inquietudes da investigação, perdem, muitas vezes, os valores da cooperação e os resultados são negativos.
Alexandre está destacando que muitas dessas reuniões, os frequentadores se preocupam apenas com caráter científico e intelectual, esquecendo-se da cooperação, da fraternidade. Ficam preocupados excessivamente com a investigação. E por isso os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então notem que revelação maravilhosa Alexandre nos faz. Ele diz que quando a humanidade finalmente compreender a essência da manifestação mediúnica, especialmente aos fenômenos de materialização, nós poderemos repetir o que aconteceu com os discípulos do Cristo, quando, de portas fechadas, eles viram Jesus materializado na frente deles. Imagine então no futuro quão belo será observarmos fenômenos de materialização de espíritos nobres. Imaginem Chico Xavier materializar numa reunião, aparecer para todos. Espíritos renomados, conhecidos, artistas, pensadores, num fenômeno de materialização. Um dia, quem sabe, a gente tem essa maturidade. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Vamos ver o que acontecerá naquela casa. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. André Luiz via então cerca de 20 espíritos nobres movimentando o ar. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Então vejam, olha só, muito espírita condena os rituais, porque Kardec ensinou que no espiritismo não há ritualística. Estão corretos, não há ritualística no espiritismo. Mas vejam a informação de André Luiz quando nos fala que 20 espíritos estavam fazendo movimentos rítmicos que não se concretizam num ritual, porém tratava-se de uma preparação do ambiente, como se sacerdotes antigos estivessem realizando operações magnéticas naquele local. Por isso que nós devemos ter uma visão mais ampla do mundo espiritual. Não pensar que as reuniões espirituais seguem as nossas reuniões aqui, sempre da mesma maneira, sentados, fazendo orações apenas. Eles certamente oram, se concentram da mesma forma, porém, existem processos que nós desconhecemos. A preparação do ambiente, porém, conforme a informação do irmão Alexandre e de André Luiz, se dá através de movimentos rítmicos dos operadores dessas energias. Espíritos nobres, espíritos elevados, que estavam preparando o ambiente para o fenômeno da materialização. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Vamos ver aqui se nos traz o sentido de hierofantes. Sacerdotisa de Deméter, da Grécia Antiga. Então, ele está dizendo, não se trata de um ritual da Grécia Antiga, né? Em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera.
combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Então vejam que aquela ação daqueles 20 espíritos nobres era um efeito ionizante, preparando o ambiente para manifestações elétricas e magnéticas. Por isso que eu disse que são operações que nós desconhecemos. Nós ainda não temos a condição de manipular esse tipo de energia ao nosso bel prazer. Esses espíritos, porém, dominam essa ciência e preparavam um ambiente para possibilitar a materialização. Nós sabemos que a materialização depende de energias mais próximas à nossa visão material. Então, é necessário o fenômeno da elétrica, do magnetismo, dos fluidos doados pelos médiuns de efeitos físicos. Aqueles 20 espíritos, portanto, preparavam o ambiente de forma científica. Não era um ritual sem um fundamento. O fundamento era a preparação do ambiente. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. Então vejam, num ambiente sem preparação, a materialização demoraria muito mais tempo do que naquele ambiente previamente preparado. Essa era a razão dessa preparação, para acelerar o processo de materialização e desmaterialização. Se não houvesse essa preparação, o fenômeno levaria muito mais tempo, tanto para surgir quanto para desaparecer. A energia, portanto, manipulada daquela maneira, aceleraria o processo. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Alexandre está ensinando André Luiz que, apesar do tipo de espírito que se manifesta nas reuniões de materialização ser espíritos mais vinculados à Terra, os que organizam as reuniões são elevadíssimos. Então ele está explicando que quem organiza a reunião, quem prepara o ambiente, quem manipula as forças ionizantes, elétricas e magnéticas são espíritos superiores. Apesar da reunião ser manifestada no plano físico, por nossa visão, por espíritos vinculados à Terra, ou seja, espíritos inferiores. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Então, além dos 20 espíritos que faziam gestos de manipulação energética, chegaram outros espíritos com pequenos instrumentos que, com grande potencial elétrico, movimentavam raios no ambiente, em todas as direções. André Luiz, curiosíssimo como é, não tinha limites aos seus pensamentos. Alexandre então explica: estes amigos estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Então vejam que é sempre um processo vinculado à energia. Os espíritos superiores vinculavam a eletricidade e o magnetismo. Esses outros, com os instrumentos em suas mãos, condensavam o oxigênio. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. Então, aquele processo tinha duas funções. Primeiro,
carregar o ambiente com ozônio, condensando o oxigênio, porque é necessário esse tipo de energia para o fenômeno da materialização. E o segundo motivo era para higienizar o ambiente, exterminar as larvas e os elementos microscópicos inferiores, que nós já vimos aqui que podem ser produzidos pela mente dos indivíduos. Então, tinham duas funções. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Então, ao mesmo tempo que transforma um ambiente repleto de ozônio, limpa, higieniza, extermina as bactérias psíquicas. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Olha o perigo que é realizar reuniões de materialização sem a devida higienização do ambiente. E não é higienização física com produto de limpeza aqui da Terra. É higienização do plano espiritual, do ambiente psíquico. Por quê? Se o ambiente não estiver propício para o fenômeno equilibrado, o ectoplasma doado pelo médium, que é abundantemente doado, vai se contaminar com as bactérias, com os micróbios, com as larvas mentais e fazem muito mal ao médium, ao corpo físico dele, à sua energia psíquica. Então é imprescindível que o trabalho seja muito bem assessorado pela espiritualidade superior. Percebem o porquê de ser tão raro o fenômeno da materialização? É preciso toda uma organização na esfera espiritual para se evitar a contaminação do médium. O médium pode se contaminar com essas energias menos dignas se os espíritos ali presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, poluírem o ambiente. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Então notem que há uma terceira leva de espíritos trazendo elementos para a purificação do ambiente. Primeiro foi a ionização com 20 entidades superiores. Depois foi a participação de um grupo de espíritos que traziam instrumentos em suas mãos para a parte elétrica, para a parte de formulação do ozônio necessário para a limpeza. E agora chega um terceiro grupo com o material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Olha só, o terceiro grupo trazia elementos extraídos da natureza. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Olhem quantos elementos que nós desconhecemos totalmente aqui do plano físico. Não enxergamos e muito menos manipulamos esses elementos. O terceiro grupo, que preparava o ambiente para a materialização, trazia elementos extraídos das plantas e das águas. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntou André Luiz. Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Então, aquele elemento seria utilizado no decorrer da reunião pela ação dos orientadores do trabalho. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Então, naquele instante, chegaram os encarnados, que sentaram ali, cada um no seu lugar. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação,
na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Então, as pessoas presentes conversavam sobre os trabalhos anteriores. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Então entrou uma médium no ambiente, encarnada, logicamente, acompanhada de várias entidades. Uma delas, um amigo de elevada condição, chefe dos trabalhos. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Então, o mentor daquela médium estava ligado a ela por fios magnéticos. Sentindo minha insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Então, Alexandre explica que Alencar é o mentor da médium, controlando a mediunidade ali para o efeito da materialização. Calimério, que a gente conheceu no final da live passada, do estudo passado, é o dirigente dos trabalhos no plano espiritual, mas o Alencar é chefe dos trabalhos em relação a médium. Alexandre explicou, depois de André Luiz apresentar uma certa dúvida, estranheza, né? Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Então, como eu disse, Alencar orienta a médium, controla o fenômeno, porque ela doa ectoplasma. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular. Porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Então, o Alencar, que é mentor da médium, agradeceu a presença de André Luiz e Alexandre porque eles poderiam contribuir magneticamente para aqueles trabalhos. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Então, Verônica tinha sido enfermeira na Terra e agora trabalhava no plano espiritual nessa equipe do Alencar, junto a essa médium de efeitos físicos. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. E aqui eu faço uma observação que a gente sempre gosta de destacar. O fenômeno mediúnico é sempre complexo. E a espiritualidade age em todos os sentidos para possibilitar o fenômeno. Vejam que eles trabalhavam magneticamente no sistema digestivo da médium, para que o aparelho mediúnico funcionasse sem qualquer obstáculo. As nossas limitações físicas, as nossas necessidades do corpo são muitas vezes neutralizadas durante os trabalhos para possibilitar que o médium se concentre integralmente na doação da energia. Não tive ensejo para interpelações verbais. André Luiz não teve oportunidade para fazer nenhuma pergunta. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem
e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Então a equipe presente doou energia magnética, um influxo de energia que foi direto nos órgãos que eles intentavam auxiliar. Novo ritmo de vibrações, então, tomou conta do intestino e do fígado daquela médium. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, em que a nota de rodapé explica que trata-se de um plexo nervoso importante, também chamado de plexo celíaco, localizado no interior do abdômen e pertencente ao sistema neurovegetativo autônomo. Funcionaria como receptor e emissor de energias vitais. Então, as energias ali veiculadas pelos espíritos assistentes tinham o foco no plexo solar, que colabora com a manifestação mediúnica, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo. E com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. Então, toda aquela energia, todo aquele trabalho tinha por objetivo acelerar a digestão dela, para facilitar o trabalho, para evitar contratempos. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Então, vejam que a espiritualidade age até nisso, acelera a digestão para que a moça não se perturbasse durante os trabalhos mediúnicos. Eles provocaram o aceleramento da digestão, emitindo, fazendo secretar os hormônios, as substâncias necessárias para a digestão. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Então, ele está usando a linguagem médica para demonstrar que todas as substâncias voltadas para a digestão estavam sendo produzidas, provocadas por aquelas entidades para que o processo se acelerasse. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos. Então, além da digestão, André Luiz narra que o fígado também sofria as influências com funções nutritivas, relacionando com a vida dos glóbulos do sangue, relacionado. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Então vejo que todo o sistema digestivo e vinculado aos órgãos relacionados à digestão estavam sendo ativados, acionados, circulando as energias junto com o sangue, com os fatores da vida orgânica, para possibilitar o processo digestivo. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Então, todo esse trabalho foi para liberar o estômago da moça durante o trabalho mediúnico. Agora, exclamou Verônica Serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Então, primeiro eles prepararam a limpeza, a liberação do sistema digestivo. Agora, eles vão preparar o sistema nervoso para saídas da força. Vamos ver o que ela quer dizer com isso. Reparei
na diferenciação dos fluxos magnéticos. Então, primeiramente eles envolveram em forma de coroa a cabeça da jovem, levando os fluxos magnéticos para a região do intestino, do fígado. Agora, André Luiz diz que os fluxos magnéticos mudaram, porque o objetivo é outro agora, diante da nova operação que colocaram em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Então, no primeiro momento do trabalho, eles se preocuparam com os órgãos do aparelho digestivo. Agora que o objetivo é outro, é acalmar a médium, é envolvê-la no seu sistema nervoso central, Alexandre foca no cérebro e os demais assistentes em todo o sistema nervoso, na zona cervical, dorsal, lombar e sacro. As forças projetadas sob a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via, espantado, os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Então esse processo, esse segundo processo que André Luiz está narrando é para a limpeza energética da médium. E aqui vale o comentário que nós percebemos como o médium é beneficiado quando se dedica ao trabalho de diminuir as dores do outro, de esclarecer os corações, de trabalhar para Jesus. Eles são envolvidos totalmente pelas equipes espirituais. Sofrem essas limpezas energéticas. Vejam que André Luiz diz que resíduos escuros eram arrancados dos centros vitais da moça. Ou seja, ela é beneficiada com aquele trabalho. Além de ajudar, além de se doar, ela é envolvida no seu aparelho digestivo, no seu aparelho de sistema nervoso. E a eliminação dos resíduos escuros trazem, com certeza, benefícios para a sua saúde física, além do equilíbrio mental e espiritual. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. O cérebro dela passou a brilhar de forma singular por conta da energia que Alexandre estava direcionando. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam, à maneira de núcleos vigorosos excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Notem que o envolvimento é tão grande das entidades superiores que a médium está equilibrada energeticamente em todo o seu corpo físico, em todo o seu aparelho orgânico. As células restauravam o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre aproximou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, todo esse trabalho que a gente narrou aqui agora, nos últimos minutos, era para trazer equilíbrio ao corpo físico da médium, para que durante o trabalho de materialização ela não sofresse nenhuma interferência do corpo físico. Olha como as entidades nos auxiliam nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de doação ao próximo. Eles envolvem a tal ponto que excluem qualquer possibilidade de interferência do corpo na sua digestão, na sua rotina normal de corpo humano.
são tão atenciosos conosco, são tão preocupados com o nosso bem-estar e com a qualidade do trabalho, que tomam todas as providências energéticas necessárias para que o médium tenha equilíbrio pleno durante o trabalho. Olha como eles nos amam. Toda essa operação que a gente assistiu aqui, que a gente narrou e estudou, tinha o objetivo de garantir nutrição, circulação, metabolismo, ação protoplásmica para resultar no equilíbrio do corpo, equilíbrio fisiológico da médium, para que nenhuma surpresa desagradável ocorresse durante os trabalhos. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Depois, então, de tratar praticamente todo o sistema da médium, ela agora voltava para a sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou Alexandre, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Então eles iriam desdobrar a médium, ela ia entrar em transe. É assim que se procede o fenômeno da materialização. O médium entra num estado de transe mediúnico para doar o ectoplasma, né, que sai pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos. Ele doa ectoplasma. Para isso, ele precisa estar desdobrado. E isso iria ocorrer ali. Verônica estava estimulando a sensibilidade para o desdobramento da médium. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. Então, apesar de todas as providências para se evitar surpresas, aconteceu algo que tomou todos de surpresa. O senhor P, que aí a gente pode chamar de Paulo, de Pedro, né? Eles só forneceram a primeira letra. O senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o controlador, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Então, um dos colaboradores daquele trabalho, no plano físico, tinha bebido e depois foi para o trabalho. Os espíritos, então, precisariam isolá-lo, insulá-lo. Né? Insulamento aqui é isolamento. Iam isolar aquele médium. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, antes de começar os trabalhos, estava chegando alguém completamente bêbado, e eles iriam neutralizá-lo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Olha só. Os fatores morais são decisivos para que esses fenômenos ocorram. Os médiuns, os colaboradores precisam ter a retidão de postura, ética cristã, moral elevada, para poder participar desses trabalhos. Vejam que um dos encarnados iria colocar tudo a perder porque não vigiou, se deixou levar pela tentação do álcool e bebeu antes da reunião. E além de beber muito, porque aqui fala que foi de forma abundante, ele ainda foi para a reunião bêbado. Porque se ele cai em tentação, bebe e decide não ir para o trabalho, ele não iria atrapalhar. Ia faltar, mas não ia atrapalhar. Mas além de beber muito, ele foi para o trabalho. Então Alexandre está destacando, né? É necessário o valor moral nos indivíduos.
Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida. As pessoas têm que entender que o trabalho mediúnico é algo sagrado. Tem que se purificar antes. Em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Isso falta muito a médiums, a trabalhadores, a frequentadores. As pessoas não oram e vigiam. E, especialmente atacadas pelas trevas, porque integram um trabalho mediúnico, cedem às tentações. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Então ele entrou no ambiente. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Então ele bebeu, foi à reunião, mas não parecia que estava bêbado, né? Ele não chegou cambaleando, ele chegou sério, bem posto, não parecia que estava embriagado. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Que vergonha que deve ser para a gente, né? Chegar num trabalho e não percebermos, mas no plano espiritual, ter uma equipe cercando a gente para nos isolar, porque a gente está fora de sintonia, porque a gente caiu em tentação. Que vergonha, né? É chato, que situação chata, né? Você vai para o trabalho mediúnico, você vai para o centro espírita, você integra um grupo, todo mundo está lá bonitinho, orando, dedicados, se prepararam durante a semana, não caíram em tentação. Aí vai você, cai em tentação, vai para o trabalho e a espiritualidade é obrigada a te cercar, a te isolar energeticamente, vibratoriamente, para que você não atrapalhe os trabalhos. É triste a situação, né? E vergonhosa, na minha opinião, porque eu me coloco no lugar dele, né? Eu, inferior, eu caindo em tentações, ficaria envergonhado de ver que as pessoas estão tendo que improvisar um isolamento porque eu falhei. Então eles cercaram aquele senhor para isolar ele, para que ele não atrapalhasse. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Olha só como ele engana com a sua postura. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Então André Luiz pergunta, mas por que estão isolando ele? Ele não parece estar bêbado, ele parece estar bem. Alexandre explica, o problema, André, é que cada respiração dele, ele está expelindo veneno. O teor alcoólico tem uma energia vibratória também. Cada respiração dele, carregada de álcool, é como se ele expelisse veneno. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos, que exterioriza pelas narinas, boca e poros, são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Então, em outras atividades, ele até poderia ser auxiliado ali, porque a energia do álcool não prejudicaria os trabalhos, mas aquele trabalho de materialização é prejudicado pela energia do álcool. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. Ele repete que quem integra um trabalho em centro espírita, trabalho mediúnico, trabalho de energia, tem que ter preparação moral. Na Umbanda eles têm, né, um termo específico, que é o preceito, né? Os médiuns da corrente precisam exercitar o preceito. Não pode comer carne, não pode tomar bebida alcoólica, não pode
realizar o ato sexual dias antes da corrente mediúnica, né? Da gira que eles chamam. Então vejam que para qualquer trabalho espiritual é necessária uma preparação moral. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então o vício traz essa depressão para o viciado e, além disso, perturba as pessoas que o rodeiam. André Luiz diz então: recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Vejam como os espíritos superiores captam nossos pensamentos imediatamente. André Luiz pensou por alguns milésimos de segundo sobre os efeitos do álcool no corpo. Esses milésimos de segundo foram suficientes para Alexandre captar o pensamento e já dizer para André Luiz: você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, que é a excreção de urina. Então André Luiz, como médico, ele sabe do efeito do álcool em pequenas doses para a digestão e para o favorecimento da diurese. Mas o excesso é tóxico destruidor. Então, apesar do álcool ter a sua função ali, se tomadas em pequenas doses, para o corpo humano, o excesso é um veneno, é tóxico. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Então vejam, o álcool em excesso para reunião de materialização destrói os elementos plásticos que formam justamente o fenômeno da materialização. Para o espírito ficar visível no plano físico, é necessário manipular esses elementos plásticos do fluido, do ectoplasma. E o álcool destrói esses elementos. Então não seria possível materializar se permitisse a emanação de álcool daquele senhor ali. E além disso, além de destruir a plasticidade do elemento, prejudica o aparelho mediúnico da médium. Nós já falamos aqui, né, que o médium de efeito físico, ele doa energia, e se o ambiente não estiver devidamente asepsiado, né, tratado, o médium sofre danos no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Vamos refletir então no finalzinho do estudo de hoje, já que chegamos aí à nossa 1 hora de estudo, sobre a necessidade do equilíbrio moral daqueles que integram os trabalhos, além do cuidado que nós devemos ter na preparação antes de iniciados os trabalhos. Que nós não sejamos os integrantes do trabalho que perturbam as atividades. Sejamos aqueles que se preparam, aplicam os ensinamentos cristãos em nossas vidas, para que quando formos chamados ao trabalho estejamos aptos. Sejamos os instrumentos afinados para que Jesus manipule a nossa contribuição de forma a tocar uma bela sinfonia. Sejamos instrumentos de alta qualidade para a espiritualidade. Que sirva então de reflexão o estudo de hoje, para que os fenômenos, não somente de materialização, sejam garantidos por nossa contribuição elevada, através da oração, da conduta reta, digna, correta no dia a dia, bem como a necessária preparação. Agradeço então a presença de todos que nos acompanham e que continuemos a extrair dessa obra e de tantas outras que estudaremos no futuro os fundamentos da nossa elevação espiritual. Peço aos bons amigos, aos espíritos que guiam as nossas palavras e nossos pensamentos, para que eles continuem a nos abençoar com a sua presença e que nós sejamos instrumentos para o trabalho, seja mediúnico,
seja de divulgação da doutrina espírita, de estudo e de prática da caridade, a fim de que nós não poluemos o ambiente com a nossa conduta irrefreada no mal, na imperfeição. Não deixemos que a tentação nos induza ao erro, à queda moral, e estejamos a cada dia dispostos a realizar a reforma íntima, a mudança de pensamentos e de conduta, para darmos o exemplo àqueles que nos observam, seja encarnado, seja desencarnado. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo e rogamos que essa paz chegue, alcance a todos que necessitam despertar para a vida espiritual. Que todos os nossos entes queridos que neste momento estão em nossos pensamentos recebam a energia de paz, de tranquilidade, de amor e de harmonia em seus corações, a fim de que despertem também e possam seguir a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo. Um forte abraço.